meu Deus. Oi, meu povo, meu povo, meu povo, meu amado povo. Que saudade de você, Jesus, né? Nós vamos começar hoje um novo assunto, né? Roma Antiga. Esse ano nós vamos estudar muito, já até expliquei a vocês, né? A história é dividida em 5 períodos. Nós estudamos a pré-história, Idade Antiga e Idade Média, certo? Idade Moderna e Idade Contemporânea será com Peixoto. O ano que vem, se Deus quiser, né? Nós tá todo mundo torcendo para 2020 acabar e chegar logo em 2021. Mas já estamos em junho, né? Já está mais perto. Esse ano nós estamos estudando muito civilização e a importância de cada uma, né? Todas foram importantes e são importantes. Mas eu costumo falar das civilizações antigas, os gregos e os romanos foram os tampa, né? Então nós vamos estudar agora sobre os romanos, né? Vamos ver a origem de Roma, a fundação da cidade, que tem duas versões, a mitológica e a científica, e a divisão da sociedade romana, né? Vamos aí, galerinha. Origem de Roma. A gente vê esse mapa aí. Olha, minha gente, não tem como eu falar sobre Roma e eu não lembrar daquele episódio do Pica-Pau, onde ele leva uma bota, né? A botinha aí de jama do Calypson, tia Kilvia. A origem de Roma. A Roma está localizada na Península Itálica. Se você vê aí a botinha de Joelma do Calypso. A civilização romana foi fundada na Península Itálica por diferentes povos, entre eles os ligures, nativos da região. Os ligures ocuparam a Península Itálica no século X a.C., mas a região central foi habitada por povos de diferentes origens, entre os quais se destacam os italiotas, constituídos pelos latinos, sabinos e seminitas, além dos etruscos. Além deles, ainda havia alços gregos e os cartaginenses, que fundaram colônias e disputaram o domínio das rotas comerciais no mar Mediterrâneo. Fundação da cidade de Roma. A gente precisa saber, Roma está localizada na Península Itálica, bota de Joelma do Calypso, não é? E ela é muito importante porque ela tem um rio importantíssimo, o rio Tibre, certo? E nós vamos ver duas versões, a versão mitológica e a versão científica. Acredita-se, né, Gabriel, que está super estudioso, por isso que está chovendo. Vocês estão vendo que está chovendo, né? Tá um clima bom, é porque Gabriel está estudando, viu? Não conta para ninguém, né? É segredo. Acredita-se que a fundação da cidade de Roma ocorreu por volta de 753 a.C., às margens do rio Tibre, com a unificação de aldeias latinas e sabinas. Por conta do solo fértil, ideal para o cultivo, a região era muito atraente para a agricultura, além de ser de fácil acesso, permitindo a navegação pelo rio Tibre e o mar Tireno. Sua geografia também favorecia a segurança das aldeias. Seu relevo era montanhoso e fechado. A cidade recebeu os novos gregos durante o período de expansão e os povos etruscos, que conseguiram conquistar Roma e dominar a região até 509 a.C. Não é? A fundação de Roma, como eu falei pela 13ª vez, né, Maria Louise, ela tem sua função mitológica e sua função científica. Se eu tivesse dinheiro, eu estava pelo mundo, só viajando. Mas como eu não tenho, eu sou pobre, né? Eu tenho que estar viajando por aqui mesmo, ali no máximo pro shopping, no Juazeiro. Que nem isso nós estamos podendo ir, né? Mas fazer o quê? Um dos sonhos que eu tenho é conhecer Roma, né? Minha gente, quando chegar em Roma, a primeira visão que você vai ter muito lá, nas esculturas, é uma loba com duas crianças amamentando, que é a lenda da loba. Que a gente sabe que tanto os gregos como os romanos, eles contam muito sua história através da mitologia. Então, a fundação de Roma, na forma científica, é contada sobre a história dos irmãos Rômulo e Remo. A lenda da fundação da cidade de Roma. Conta que os gêmeos, Rômulo e Remo, nascidos de Reia em 1701 a.C., foram jogados no rio Tibre, por ordem do então rei de Alba Longa, Amulho, tio de Reia, que havia usurpado o trono e queria assassinar todos os possíveis herdeiros.
O seixo onde os garotos estavam encalhou próximo onde atualmente é a cidade de Roma. Eles foram encontrados por uma loba que os amamentou e os garotos escaparam da morte. Mais tarde, um pastor encontrou os 2 bebês e cuidou de ambos até a idade adulta. O tio Amulho ficou no poder, tomou de Minotauro. Deu lá, seu nome esqueci. Minha gente, eu não tô bem não. A idade chegou e juntou com a quarentena. Eu tô caso de chama o SAMU. E Reina era uma descendente do trono, né? E os filhos dela também. Então, ela acaba escondendo Reina no templo para ela não casar, mas ela acaba, como lá tudo é na mitologia, né? Namorando com um dos deuses, acaba engravidando e tendo os meninos. Ele vai e manda jogar os meninos no rio. Né? Só que, graças a Deus, os meninos vão e não o rio, a Seixacinha não afunda. E eles são encontrados por um pastor, dizem por uma loba, né? A lenda mais severa mesmo é a loba, mas na realidade eles foram encontrados por um pastor que amamentou as crianças com leite de loba, que era comum na época, como é o leite de vaca, o leite de cabra, não é? Então, depois de adulto, ambos irmãos fundaram uma cidade nesta mesma região, onde foram encontrados e criados. Após um desentendimento entre os irmãos, Rômulo acabou assassinando seu irmão Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Apesar da origem lendária, naquela região ainda havia povos extremamente bem desenvolvidos. Aqui a escultura que eu falo tanto, né? Quando a gente for para Roma, né, passear, né, que gente rico viaja bastante para a Europa para conhecer pontos turísticos, nós vamos encontrar bastante. Aí, o ponto turístico que a gente vai até então é Paticício, Jesus, e ainda é para ser feliz, né? Fazer raiva lá no sol quente, a professora. E fazer o quê? Né? Foi o que vocês fizeram. Então, você vai encontrar muito, mas na realidade, os meninos não mamaram na teta da loba, né? Os meninos receberam leite do pastor latino que criou as crianças. E a gente sabe que rivalidade sempre existiu entre irmãos e sempre vai existir, né? Lá em casa, quem não diga, eu tenho um Tom e Jerry, né? Que é Pedro e Marcos. Jesus, eles não se amam, eles se amam até demais. Eles usam a letra B lá em casa, ou eles estão brincando ou eles estão brigando. São as únicas opções. Rômulo fica com inveja de Remo, né? Acaba o irmão e acaba assumindo o trono. Então, o primeiro rei de Roma é Rômulo, né? Por isso que recebeu esse nome, Roma, em homenagem a Rômulo. Essa é a visão, Livinha, mitológica. Então, na visão mitológica, quem fundou Roma foram os irmãos Rômulo e Remo. Fatores que contribuíram para a fundação da cidade, né? Os irmãos fundaram a cidade e após devolver o trono de Alba Longa ao seu avô, que o seu tio tinha tomado. Só que a visão científica. Na visão científica, os fundadores de Roma foram os latinos, que a gente viu lá no início que Roma ela foi a mistura de vários povos, latinos, sabinos, etruscos, seminitas, não é? Mas tem uma civilização que foi de suma importância para a fundação de Roma. Então, latinos. Voltando aí, eu brinco muito com os meninos, que eu acho que essa música vocês ainda lembram, né? Aquela música de Avenida Brasil. Dança cultura, valei-me Jesus, latino, que canta, né? Então, quando lembrar de falar fundadores de Roma, lembra? Kuduro, não, latinos, certo? Então, fundadores realmente de Roma foram os latinos, né? E foram 2 fatores que favoreceram a fundação de Roma, né? Um fator econômico e um fator militar. O econômico está relacionado à sua localização, né? Como a proximidade com o rio Tibre, que se conecta ao mar, facilitava a navegação. Os romanos, eles praticavam a agricultura, certo? Mas eles tinham uma região muito montanhosa e a gente sabe que fica difícil da agricultura. Então, eles se destacam mesmo no comércio marítimo, não é? Como não tinha carro, avião, né? Nave, astronave aí, o comércio era feito por mar, por navios. Então, eles compravam e vendiam mercadoria de uma região para outra. E na questão militar, como Roma era formada de montanhas, essas montanhas, né, essas colinas ao redor da cidade facilitavam sua defesa, que outros povos viessem atacar Roma, certo? Então, olha como é fácil.
Versão mitológica é a lenda da loba, dos irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, não é? Versão científica foram os latinos que... Eita, alergia da molesta. Foram os latinos que fundaram Roma, né? Então, vamos ver. Desde que o cão era menino, né, meu Jesus, desde a antiguidade, a sociedade ela é dividida por classe social. Né? Isso sempre existiu, sempre vai existir, infelizmente. É capaz de quando a gente chegar no céu ou no inferno, ninguém sabe onde vai, também seja desse jeito lá, Deus me livre, né? Então, a Roma, ela era dividida, né? Sua sociedade era dividida, do rico ao lascado, do rico ao pobre. Então, vamos ver. Patrícios, considerados descendentes dos fundadores de Roma, eram proprietários de terra e os únicos que participavam das decisões políticas. Tia, Patrício, só é lembrar, Patricinha. A gente chama Patricinha aquela menina que só quer ser, né? Toda fresca, rica, filha de papaizinho. Então, vem daí, né? Brincando. Patrícios eram os ricos, os fundadores de Roma. Eles tinham muito dinheiro e eles tinham uma participação política. Cliente não é o povo que vai comprar não, certo? Viu? Prestou atenção, Gabi? Viu? Ei, Carlos Eduardo, acorda, meu filho, pelo amor de Deus. É para hoje, viu? Richardson, meu amor, preste atenção. Clientes, eles eram tipo uns plebeus, certo? Mas eles recebiam o nome de cliente por uma coisa, viu? Eles viviam sobre a proteção física, econômica e jurídica dos patrícios, a qual deviam fidelidade e também para quem trabalhavam. Os clientes, eles mantinham relações, não essas relações que vocês estão imaginando, certo? Eram relações econômicas com os patrícios. Eles trabalhavam para os patrícios e os patrícios os protegiam, certo? Era uma troca de favor. Vem os plebeus, né, que são os homens livres, as pessoas livres, a classe dos trabalhadores, que entre os artesãos, agricultores, comerciantes, pequenos proprietários, né? Só que uma coisa, eles não tinham direito a participar da política, que nós vamos ver mais na frente, que a questão política em Roma, eles passaram por 3 fases: monarquia, república e império, que tem que seguir essa ordem, certo? Viu? Por quê? Porque às vezes é uma questão de vestibular, uma questão de prova que pergunta quais as 3 ordens da política romana: monarquia, república e império. Né? Então, os plebeus eram pessoas livres, não era só homem, mulheres também livres, certo? A gente bota homem aí, mas é porque a gente sabe que na sociedade antigamente a mulher não era considerada nem cidadã. E vinha meus parentes, né? Os escravos, eu faço parte da mundiça. Eram os plebeus endividados ou prisioneiros de guerra. Eram considerados bens patrimoniais, também não tinham direito político. Lembra que eu falei, já morri de falar, vocês desde o 6º ano que vocês, né, estão comigo, que naquela época não existia escravidão por cor. Era escravo por dívida ou por guerra, e se seu pai já fosse escravo ou sua mãe, né, consequentemente a mãe, você já nasceria escravos. Então você era uma propriedade, você era um objeto daquela família. Então eu preciso saber: patrícios, clientes, plebeus e escravos. Tia, ordem também. Tudo na vida precisa de ordem, né? Eu sei que tem gente que não tem ordem nenhuma, não é piolho, viu? É só doidice mesmo, a coceira na cabeça. Acho que vocês estão sentindo a saudade das minhas normalidades em sala de aula. Então, eu estou morrendo de saudade, Gabi, de vocês. Ave Jesus, tem de misericórdia. Preciso saber: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Patrícios ricos, né? Descendentes dos fundadores de Roma, poderiam participar das políticas. Clientes eram pessoas que prestavam serviços para os patrícios, né? Em troca de proteção. Plebeus eram pessoas livres, né? Pessoas comuns, só que não tinham participação política. Escravos, ou mundiça, não escravos, eram prisioneiros de guerra, ou endividados, ou filhos de guerra. Não existia a escravidão por cor. A gente sabe que ela surgiu no período das grandes navegações, né? Era comum, nas sociedades da antiguidade, que a organização social fosse desigual e com pouca ou nenhuma mobilidade social.
a participação política era restrita e poucos eram considerados cidadãos. Tia, vocês, ó, um nome que vocês têm, nome que vocês não podem esquecer, mais nunca na molesta. Mais nunca na vida, desculpa. Mais nunca na vida. Se chama mobilidade social. O que é isso? É você ser pobre, trabalhar e ficar rico. Né? Não existia mobilidade social nessa época. Você nascia pobre lascado, morria pobre lascado. Você nascia rico, berço de ouro, morria rico, berço de ouro. Né? Então, mobilidade social é isso. É classe social. Tá numa e poder ir para outra. Se não há mobilidade social, é que você vai viver desse jeito para sempre. Certo? Então, como eu falei, que nós vamos ver no próximo assunto, a história de Roma. A história política, ela teve a monarquia, a república e o império, né? Então, os romanos são muito importantes e nós vamos estudar um pouquinho de cada um. E uma coisinha que eu não falei, que é interessante saber, é que na fundação de Roma, que foram os latinos, né? Que são os responsáveis, as outras civilizações, como os etruscos, os sabinos, tiveram importância. Por exemplo, eu vou contar duas coisas curiosas. Valei-me Jesus, vai me matar do coração? As almas aí da casa de mãe. Os etruscos, eles foram importantes porque eles foram importantes na urbanização romana. Roma se destacou, galerinha, pelos aquedutos, que eram sistemas de canalização de água, que era levava água para a casa das pessoas ricas. Né? Pobre tinha que sofrer levando balde na cabeça. Tinha água, mas a água era em chafariz, era em cisternas, como eles falavam. E outra curiosidade dos sabinos é que os sabinos, né? Sabino não eram os alunos que vinham lá do Sabina, não, certo? Os sabinos eram um grupo, uma civilização. A história romana começa assim, mais uma coisa da mitologia, que lá tinha poucos homens. Então Rômulo pega e tenta chamar as mulheres sabinas pacificamente para vir morar em Roma, casar com os romanos e gerar filhos, né? Que precisa da mulher. Aí o que acontece? Os homens não aceitam os homens sabinos. Rômulo vai e inventa uma história, inventa uma festa, uma balada. Aquele tempo, todo mundo chega lá na balada, tomando cerveja, mentira. Inventa uma festividade em relação aos deuses. E lá eles sequestram as sabinas, as mulheres. Há uma pequena briga entre os romanos e os sabinos, os homens, né, os pais, os maridos e tal. E eles acabam entrando em um acordo e as mulheres sabinas vão para Roma para poder casar com os romanos e gerar filho. Eita, professor inteligente! Um cheiro! E na próxima aula nós vamos ver a monarquia romana, viu? Cuida, criatura. Vai estudar, pelo amor de Deus, 3 vezes.